Tudo bem, Tudo Maristela? bem, Prisco? Certíssimo. Bem-vindo. Tudo bom. Prisco, cesta básica aí com esse valor aí, Florianópolis, terceira cidade mais cara do Brasil. E Florianópolis tem tradição, infelizmente, é uma tradição nefasta, daquelas negativas. E não só na cesta básica, Esther, também na alimentação de restaurantes. Santa Catarina, por vezes, disputa com São Paulo e Rio de Janeiro. São as duas principais capitais brasileiras. E também na questão da cesta básica é algo preocupante. Os dados você mostrou. Só que isso tudo pode ser potencializado com as medidas que vêm sendo adotadas pelo governo do Estado, de querer taxar ingredientes, produtos da própria cesta básica. Produtos que são consumidos pelo brasileiro, pelo catarinense, em particular, nesse caso, mais desfavorecido. Questão da ave, da carne suína, dos derivados do leite, água mineral e outros tantos. Não vou aqui citar. Arroz. Então, há um equívoco em termos de formulação. No comentário de hoje à noite, eu vou transmitir o sentimento daquele que é o czar da economia do governo do Estado, que é o secretário da Fazenda, Paulo Eli. Não vou antecipar aqui. Mas, de qualquer maneira, ele alega o seguinte: muitas empresas não recolhem impostos e precisam recolher para que Santa Catarina efetivamente possa ter recursos para investimentos. E foi a lei. A posição dele é a mesma do governo e do próprio governador Carlos Moisés. Não ao agrotóxico. E mais, para ele, agrotóxico é veneno. Então, aqueles que são contrários à majoração de impostos, sim, porque os agrotóxicos, eles não tinham taxação em Santa Catarina. Isento, era 0 e foi para 17. Nos estados vizinhos, Rio Grande do Sul e Paraná, continua zerado. Ora, o produtor catarinense, lá do oeste, por exemplo, vai buscar insumos nos estados vizinhos. O que é que vai comprar aqui? É evidente. Ou seja, a competitividade para Santa Catarina vai ficar desleal em relação às empresas. Isso precisa ser visto. Por outro lado, para aqueles que são contra a majoração de impostos, ou contra a tributação, no caso aí seria zerado, seria isento, eles são a favor dos defensivos agrícolas. Daí a expressão é outra. E aí entra a questão, afinal, faz mal ou não faz mal? Olha, nós temos vários países do mundo que o utilizam e não tem provocado nenhum problema. Pelo contrário, o defensivo agrícola, ele potencializa a cultura, o próprio produto, sem prejudicar a saúde. Esse, pelo menos, é o meu sentimento, mas não é o sentimento do governo. Por isso que deseja taxar para que o agrotóxico não seja utilizado. Então, ficamos aí também num debate conceitual. Se faz mal ou não à saúde, se vale ser aplicado o defensivo agrícola, o agrotóxico, ou não, Maristela. Isso mesmo. Por isso que tem Assim, aqui nós temos o telão, né? Tem um telão aqui mostrando o que cresceu, tomate, né? Tomate Caríssimo. E a própria batata estão nos 3 dígitos de crescimento. De crescimento. E depois lá nós temos é feijão lá? Aqui é feijão. Feijão. Arroz e trigo. 2 dígitos. E o arroz e o trigo no dígito único. A fonte é o diese. Não é a fonte aleatória e nem maluca, né? É preocupante a situação.